Olha, o número de reclamações trabalhistas aumentaram no Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul. E o que chama atenção é o número de denúncias relacionadas à violência no ambiente de trabalho, assédio, discriminação, desrespeito e até mesmo desigualdade. Vamos ver. Somente no ano passado, o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul recebeu cerca de 1.849 denúncias trabalhistas, contra 1.246 reclamações no mesmo período em 2022. Um aumento significativo de 33% nas ocorrências. A procuradora do Ministério Público do Trabalho destaca o motivo desse aumento. Nós precisamos analisar esses números tendo em vista todo o período histórico aí dos últimos anos, na verdade, da nossa história. Nós precisamos lembrar que há poucos anos atrás nós tivemos a pandemia e isso causou uma grande demanda ao Ministério Público do Trabalho, justamente porque a pandemia impactou diretamente as relações de trabalho. Então nós tivemos um aumento assim exponencial nos anos de 2020 e 2021, mas a grande maioria eram vinculadas à pandemia, ao coronavírus, é tudo que gerou nos ambientes de trabalho, nas relações de trabalho. Em 2022, nós tivemos um ano de mar mais tranquilo. O que isso quer dizer? As pessoas voltaram às suas rotinas de trabalho, mas ainda estavam muito impactadas com aquele baque que foi a pandemia. 2023 foi o ano que sucedeu tudo isso e que toda a sociedade, todas as pessoas voltaram a agir, a trabalhar, a se relacionar mais ou menos como acontecia antes. Ela pontua as principais denúncias recebidas pelo órgão, que podem inclusive virar inquéritos civis, caso seja encontrado alguma irregularidade ou a necessidade de aprofundar as investigações. A grande maioria trata-se de assuntos gerais que a gente fala. Problemas com horas extras, com intervalos, temas que não são específicos nas coordenadorias do MPT. Quando a gente faz uma análise mais aprofundada, nós vemos que o assunto meio ambiente de trabalho foi aquele que trouxe mais demandas. Então, isso quer dizer que as pessoas querem reclamar, que as pessoas trazem denúncias sobre condições degradantes de trabalho, assédio moral nas relações de trabalho, falta de condições seguras, como, por exemplo, ausência de EPIs, ausência de água potável, de comida, nos casos em que tem que ser fornecido comida. Então, o MPT faz a instauração de um instrumento chamado inquérito civil, em que a gente faz a investigação, vai ver se aquela denúncia realmente é verdade ou não. E estando presentes esses indícios, nós, então, instauramos o inquérito civil, que é o nosso instrumento que pode culminar ou com um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, em que nós propomos para que aquela empresa, para aquele patrão se ajuste, né, para que saneie o problema. E se não houver a concordância em fazer um TAC, nós precisamos ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho chamada Ação Civil Pública. Fato também que chama a atenção são as denúncias relacionadas à violência no ambiente de trabalho, assédio sexual, discriminação, desrespeito e desigualdade. São assuntos muito importantes, a gente percebe ainda que há ainda problemas relacionados a isso, tanto no que diz respeito à igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas não só isso, quando a gente pensa num aspecto mais amplo, sobre a ausência de problemas relacionados a assédio moral e sexual, sobre a possibilidade de ingresso de pessoas negras, de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, enfim, são aspectos relacionados ao direito à igualdade que nós temos que lidar. Então, nós temos sim casos em que são trazidos essas ilicitudes, essas reclamações para a gente investiga, verifica se efetivamente se comprova e aí atuamos. As denúncias são importantes para combater diversas irregularidades dentro do ambiente do trabalho. Por isso, o Ministério Público do Trabalho reforça os canais que podem ser usados para fazê-las na capital e no interior do estado. Bom, nós temos o nosso site, que tem a nossa aba de denúncias. É só acessar prt24.mp.br e daí tem um linkzinho para clicar. E nós temos 3 unidades no estado, em Campo Grande, em Dourados e em Três Lagoas, que qualquer pessoa pode vir até nós, que nós temos aqui um balcão de denúncias em que é acolhido essas informações.